pessoal, tudo bem? Muito prazer de poder falar com vocês. Eu sou a professora Renata Furtado de Barros, eu sou advogada, sou mestra e doutora em Direito e sou também professora do curso de Direito da PUC Minas. Um ponto principal que a gente tem nas discussões a respeito de igualdade de gênero são as dificuldades que as mulheres encontram para conseguir de forma equânime viabilizar o exercício dos seus direitos, em especial no âmbito trabalhista. O que a gente percebe é que há enraizado na nossa história e na nossa cultura, colocado como algo natural, o estereótipo de papéis de gênero. Quando se estabelece que dependendo do gênero que se tem, muitas vezes dependendo do sexo que se tem e não do gênero, se estabelece que mulheres teriam que exercer certos papéis e homens teriam que exercer outros papéis nessa relação social. Essa divisão muito estereotipada e limitante, tanto de homens quanto de mulheres, geralmente estabelece e historicamente estabelece uma subjugação das mulheres para terem que ocupar somente aqueles cargos que são aceitos de serem ocupados pelas mulheres. Não há nada de errado que as mulheres queiram fazer as tarefas domésticas, cuidarem de suas famílias, mas muitas vezes isso vem de uma conformação social e cultural que acaba limitando a mulher de atingir as suas reais potencialidades e de ser reconhecida no âmbito do trabalho, das relações de mercado, como uma profissional tão competente quanto qualquer homem. Essa dificuldade está prevista e está comprovada na legislação, no histórico das legislações, tanto do Brasil e do mundo, que até hoje estabelece dificuldades de se sair do papel nas igualdades estabelecidas e se efetivar direitos iguais e condições iguais de trabalho para homens e mulheres no mercado de trabalho. A Constituição Brasileira de 1988, ela assegura no artigo 5º, inciso 1º, a não possibilidade de discriminação de gênero em qualquer setor e em qualquer direito. Ou seja, formalmente na lei e na nossa Constituição, homens e mulheres têm direitos iguais. A dificuldade não é, e já foi, mas hoje não é mais, se estabelecer na lei essa igualdade. Mas a dificuldade é se concretizar essa igualdade nas relações sociais, e aqui como nosso foco são as relações de trabalho, o direito das mulheres de serem valorizadas e respeitadas como sujeitos de direito e também como mão de obra capacitada e adequada para poderem produzir riqueza e serem valorizadas da mesma forma que os homens. É importante que a gente entenda como principal barreira dessa busca por igualdade das mulheres no mercado de trabalho a noção de que a determinação de que certos papéis só podem ser realizados por homens e outros por mulheres só reafirma a violência de gênero e os preconceitos que historicamente são colocados. Não há nada de natural nisso. Há de muito cultural, misógino e machista a determinação de que certos papéis só podem ser exercidos por homens e outros papéis somente exercidos por mulheres. Os principais obstáculos que a gente tem que enfrentar, primeiro, é a desigualdade social. A desigualdade social que há diante da capacidade produtiva e da valorização do trabalho dos homens e das mulheres, que vai se converter em uma desigualdade salarial entre gêneros. Grande parte das mulheres que ocupam os mesmos cargos que os homens, mesmo a legislação dizendo que tem que ser igual, ainda recebem muito menos que os homens. Outras questões vinculadas a essa noção de desigualdade de gênero são as normas sociais e culturais, que limitam a mulher de ter liberdade para lidar com as suas próprias escolhas, as colocam em posições de julgamento o tempo todo na sociedade e determina que elas só têm valor se realmente cumprirem os seus papéis estereotipados de gênero. E, na verdade, o que nós queremos para as mulheres é aquilo que os homens muitas vezes já têm. É a liberdade de poderem ser tratadas como sujeitos de direitos, donos da sua própria história e terem a possibilidade de livremente escolherem quais são as suas profissões,
o que elas desejam fazer, se desejam ou não constituir uma família, como serão as suas buscas pela felicidade, que é o grande objetivo da vida humana. Além disso, como um outro ponto de desafio, a gente tem as desigualdades de representação política, né? Na sociedade brasileira, como em outras sociedades, ainda não há uma igualdade de gênero, de representação nos campos de poder. Então, as mulheres realmente precisam de serem melhor representadas, porque muitas vezes é difícil, nem sempre é uma má fé, mas é difícil para homens brancos, proprietários, cisgêneros, heterossexuais, ricos, reconhecerem as grandes dificuldades que mulheres que tenham diferenças sociais, problemas vinculados ao racismo, à misoginia e à própria liberdade sexual possam ser reconhecidas como sujeitos de direitos com igualdade, como os homens são reconhecidos desde sempre. Além disso, a gente precisa também reconhecer que tem vários vieses inconscientes desse preconceito com a mulher, de como a mulher é julgada, às vezes até mesmo por outras mulheres, por buscar ocupar espaços que não são estereotipados e que buscam essa emancipação e essa luta por direitos. Meu papel como advogada e como defensora de direitos para todas as pessoas, inclusive para mulheres, é reconhecer que as diferenças sociais, nesse caso as diferenças de gênero, demandam um olhar apurado e específico do direito para se buscar a concretização das normas constitucionais e infraconstitucionais que determinam a não discriminação entre homens e mulheres, inclusive no ambiente de trabalho.